Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Vamos a mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o teu nome. Suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos ler, meditar, falar, comentar através deste estudo. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso entendimento e nos dar condições de podermos ministrar e de compartilhar essa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos receber a Tua bênção através desse estudo. Nós oramos e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, então estamos em mais um estudo no livro de Apocalipse. E hoje vamos estudar especificamente o capítulo de número 12, que fala sobre a mulher e o dragão. Mas eu gostaria de dar uma introdução rapidamente, só fazendo uma recapitulação de alguma coisa, lembrando aqui que no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, está escrito que esse livro é uma revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Então é para mostrar aos seus servos. Às vezes nós queremos mostrar para uma pessoa que não é servo de Deus aquilo que está escrito e ela não entende, não aceita ou não tem interesse. Então essa revelação é para os servos de Jesus Cristo. E no capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, que bem-aventurados são aqueles que ouvem, que leem e que guardam as palavras da profecia desse livro. Então, a pessoa que ouve, a pessoa que lê, que ouve e que guarda, essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada. Não é? Agora, a pessoa que não tem interesse, que não lê, e muito menos, se não lê e não ouve, não vai guardar nada. Então, essa pessoa não é bem-aventurada. Mas bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras da profecia desse livro. Também eu gostaria de mencionar que no capítulo 12 do profeta Daniel, Daniel é um profeta que está totalmente ligado com as profecias do Apocalipse. Não é? Apesar dele ter vivido muitos anos antes de Cristo, séculos antes de Cristo, ele escreveu e ele recebeu a revelação de muitas coisas do Apocalipse. Então, eles estão interligados. E lá no capítulo 12, especificamente, quando ele recebe essa revelação, Deus fala com ele assim, que os perversos, os pecadores que estão ignorando a Deus, porque todos são pecadores, né? Aqueles que ignoram a Deus e que querem viver na prática do pecado, que essas pessoas, nenhum deles entenderá. Por isso, não adianta você perder o seu tempo tentando explicar coisas da Bíblia, principalmente do livro de Apocalipse de Revelação, para uma pessoa que é perversa e que não quer saber das coisas de Deus. Você vai perder o seu tempo e ele não vai entender nada, além de, infelizmente, às vezes até blasfemar contra as coisas de Deus. Então, os perversos de nenhum modo entenderão, mas os sábios entenderão. Quem são os sábios? A Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, sábios são aqueles que temem, que amam, temem e servem ao Senhor Deus. Então, os sábios, eles entenderão, mas os perversos de nenhum modo entenderá. Também nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, está escrito que o homem natural, o homem que não é espiritual, o homem que não tem interesse pelas coisas espirituais, ele não entende as coisas do Espírito Santo de Deus, ele não aceita, não entende e para ele isso é loucura. Então não devemos perder tempo com quem não é espiritual, não quer saber, e com quem é perverso e ignora as coisas de Deus. Então, essa palavra é para aquele que crê, é para o sábio, é para aquele que lê, que ouve, que guarda, é para aquele que é servo do Senhor. E aqui, no capítulo 12 do livro de Apocalipse, nós vamos falar sobre a mulher e o dragão. É um grande conflito que acontece aqui. É um grande conflito. E aqui nos versículos de 1 e 2 diz assim, Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça.
que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, ou de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então nós vimos aqui uma mulher vestida do sol, com os seus pés sobre a lua, não é? E ela estava grávida e gritando porque estava no tempo de dar à luz, mas ela estava com tormentos. É um conflito. É um conflito que está acontecendo aqui. Nós vamos ver no decorrer da leitura que é um conflito espiritual, de uma guerra espiritual. Por quê? Porque tudo que é bom é odiado por aquilo que é mal. Enquanto vivermos aqui nesse mundo, nós veremos claramente, explicitamente a guerra do mal contra o bem, porque é sempre o mal que investe contra o bem. O bem está quieto no seu canto e o mal vem perturbar. O bem apenas se defende, não é? Se defende e trata de se proteger contra o ataque do mal. Nós sabemos, né? Todos nós sabemos que, ainda mesmo que não entendamos muito bem, que existem essas duas forças malignas, as duas forças do bem e do mal. E nós sabemos que é a força do maligno, que é o diabo, contra Deus, que é a força do bem, o Criador de todas as coisas. O objetivo dessas duas forças é de ter as nossas vidas nas suas mãos. Deus quer que sejamos dele, pertençamos a ele, para que ele possa nos abençoar. E o diabo quer aprontar com cada pessoa, não é? E somente toma controle da nossa vida quem nós deixamos que tome esse controle. Quando nós permitimos que esse controle seja atuado através do bem ou do mal. Tanto Deus como o diabo sabem exatamente o que é que nos atrai mais, o que é que nós queremos. Se nós queremos Deus, se nós queremos o diabo. Porque não tem como viver em cima do muro. Não tem como você agradar a Deus e ao diabo. Você não tem como agradar a esses dois. Então existe uma força maior que nos puxa. Agora ela nos puxa dependendo daquilo que nós damos brecha, daquilo que nós gostamos mais e que respeitamos mais, não é? Em se tratando de Deus e do diabo, não tem como ficar em cima do muro, eu falei. Acontecem esses conflitos em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Na área emocional, psicológica, mental, espiritual, familiar, sexual, trabalhista, em todas as áreas. Em todas as áreas existem conflitos do mal contra o bem. Às vezes queremos fazer o bem, mas o mal quer nos levar para outro caminho. Então, nesse capítulo aqui, nesses 2 versículos, nós vimos uma mulher vestida do sol, não é? Vestida do sol, com os pés sobre a lua, e ela estava grávida, e aqui fala debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né? Que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz, vestida do sol, com os pés sobre a lua, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, mas ela estava grávida e estava sofrendo para dar à luz. Quando a palavra de Deus fala sobre mulher, a mulher na Bíblia, ela simboliza a igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Quando fala-se da mulher, né? Vestida do sol, é revestida e coberta do sol da justiça. Jesus é o sol da justiça, ele é a glória de Deus, vestida com a justiça de Cristo, que é o Rei dos Reis. Debaixo dos seus pés está a lua, que não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. E no Antigo Testamento, tudo que nós lemos no Antigo Testamento, os símbolos que nós vemos, os animais, tudo simboliza aquilo que viria no Novo Testamento. São símbolos das coisas que viriam. Nós podemos ver isso lá em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 17, que falam que as coisas do Antigo Testamento, o sacrifício, tudo que acontecia, eram sombras, reflexos, sinais das coisas que viriam, que aconteceriam, não é? Que estariam aqui. Então,
o Antigo Testamento, através dos seus símbolos e dos seus rituais, simbolizam e mostram o Evangelho lá atrás. Lá atrás, no Antigo Testamento, nós podemos ver o Evangelho refletido como sombra das coisas que viriam. Lá no Antigo Testamento, né? Uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estrelas, nós já falamos que significam anjos, significam mensageiros de Deus. As estrelas, ou uma estrela é um anjo, é um mensageiro de Deus. As 12 estrelas, anjos, mensageiros de Deus. Mas 12 estrelas na cabeça, 12 é um número bíblico, não é? É um número bíblico e é um número muito interessante, porque no Antigo Testamento a Bíblia fala das 12 tribos de Israel, que é o povo de Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que das 12 tribos, que é o povo de Israel, o povo de Deus. E no Novo Testamento, os 12 apóstolos, que são os seguidores de Cristo, e que todos os seguidores estão incluídos, estão implícitos nos 12 apóstolos. E em Apocalipse capítulo 21, fala da cidade santa, que tem 12 fundamentos, ou seja, o número 12 fala de plenitude. Então, ela tem isso na cabeça, não é? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, o povo de Deus, os 12 fundamentos da cidade santa. Então, o Antigo Testamento simboliza o triunfo de Deus, não é? As coisas de Deus, aquilo que viria, que eram sombras das coisas que viriam. A igreja é o corpo de Cristo. Lá em Efésios capítulo 4, depois você leia do versículo 15 a 16, fala do corpo que está bem ajustado, que está bem consolidado e que esse corpo tem a cabeça, que é Cristo. Então, a mulher é a noiva de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja, por isso que ela está vestida do sol. E lá no versículo de número 3, fala assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Eu já falei sobre isso, que o dragão é o diabo, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Nós já falamos nisso em outros estudos anteriores, não é? Esse é o dragão, né? O dragão é o diabo. É o diabo. Lá em Apocalipse 12, 9, fala assim, olha aqui nesse capítulo 12, versículo 9, fala assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo. Então, esse dragão é o diabo, é esse dragão, é esse diabo que está diante da igreja, em frente à igreja, de frente, confrontando a igreja. Nós vamos ver e entender isso melhor, né? O diabo é a antiga serpente. Ele enganou Eva e que, por sinal, levou Adão também, não é? O dragão é o próprio diabo, que é Satanás, o enganador, o sedutor. E aqui no capítulo 12, versículo 2, na parte B, fala assim: só um minutinho. Capítulo 12. Não, é no capítulo 12, versículos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda, é isso aqui, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Eu falei que estrelas são anjos. Então, a sua cauda arrastou com ele 1/3 dos anjos, né? Conseguiu envenenar, ganhar, cativar 1/3 dos anjos e das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Ou seja, houve uma grande peleja, uma guerra, que eu falei, do mal contra o bem, não é? Ele levou consigo 1/3 dos anjos, né? Convenceu, envenenou, enfeitiçou, atraiu 1/3 das estrelas, que são os anjos, e nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, e capítulo 1, versículo 20, que fala que as estrelas são anjos, ou anjos de Deus, ou anjos caídos, não é? Anjos derrotados, né? E eles foram atirados na terra, com 1/3, Satanás e 1/3 dos anjos atirados sobre a terra. Essa batalha aconteceu antes da formação, antes de Deus formar Adão e Eva. Isso foi antes de Adão e Eva serem formados por Deus, criados por Deus, formados por Deus. Houve essa batalha nos céus e eles foram lançados na terra, não é? Por isso que essa batalha, depois que aconteceu, quando eles foram lançados na terra, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, aí a serpente, o diabo foi em forma de serpente para tentar Adão e Eva, começando através de Eva, não é? Satanás então tentou Eva e Eva conseguiu levar Adão também. O diabo é o sedutor dos homens. Ele é o mentiroso. João 8,44 fala que Satanás é o mentiroso, ele é o pai da mentira. E quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. E por causa disso, ele conseguiu enganar Eva e levar também Adão. E os dois pecaram contra o Senhor. Quando o diabo foi expulso do céu, ele foi lançado e expulso para a terra. Apocalipse 12, 9 fala aqui: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, aquele 1/3 que o seguiu. Então, o diabo foi lançado na terra. Agora, em Gênesis capítulo 3, versículo 1, só para fazer uma comparação, fala aqui, 3, capítulo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E aí nesse capítulo 3 mostra que a serpente, que o diabo foi e confundiu Eva, e convenceu Eva, e conseguiu enfeitiçar, envenenar a mente e o coração de Eva, para que ela obedecesse aquilo que ele estava inserindo e insinuando que ela viesse a fazer. E ela fez e pecou, tentou, seduziu e enganou. O diabo conseguiu fazer isso com Adão e Eva, começando pela Eva, não é? Quando Eva e Adão cederam à conversa e opinião, à motivação maligna, e pecaram, eles abriram uma porta de legalidade para o pecado no mundo criado, né? No mundo criado, e para a ação livre de Satanás na terra. Quando Eva deu conversa para o diabo e aceitou as suas propostas, ela abriu a porta de legalidade para o inimigo na vida dela e para o mundo daí em diante, para o mundo criado, para a terra. Eu estou fazendo isso porque eu quero que você entenda isso. No Salmo de número 115, versículo de número 16, o Salmo de número 115, versículo 16, está escrito assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então Deus deu a terra aos filhos dos homens. Por isso que Deus falou com Adão que ele que ia cultivar, que ele que ia cuidar, que ele é que ia estar tratando daquilo que é a terra, de todas as coisas que foram criadas, inclusive com os animais e tudo. Então Deus colocou na mão dos homens, de Adão
e Eva. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, né? Por isso, né, que lá em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, está escrito assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Porque Adão e Eva abriu uma porta de legalidade para o inimigo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos também filhos da ira como os demais. Esse estudo é um estudo muito profundo, muito sério, nós temos que ir muito devagar para que você possa entender isso. Então, Deus colocou Adão e Eva ali, mas o Satanás tinha sido lançado na terra. E Adão e Eva, abriram uma porta de legalidade para o inimigo. E agora, o príncipe da potestade do ar é o inimigo. É aquele que atua nos filhos da desobediência. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala que o Deus deste século, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Lá em João 14:30, quando Jesus estava com os discípulos, ele fala assim: agora eu vou encerrar o meu assunto aqui com vocês, porque o príncipe desse mundo está se aproximando. Era o diabo que estava indo para que ele fosse morto, que já tinha convencido Judas para que entregasse Jesus. Olha, o mundo, ele está subjugado por uma força maligna. Só não está subjugado pela força maligna aquele que tem Deus na sua vida. Por isso que essa palavra é para os servos de Deus, para que nós possamos entender, e por isso que os perversos não entenderão, não é? Lá em Colossenses no capítulo 1, versículos de número 13, fala assim que ele nos libertou do império, Jesus nos libertou do império das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou, nos tirou, nos levou para o reino, para o governo do Filho do seu amor. Vocês estão entendendo? Então, quando nós não estamos na presença de Deus, nós estamos no império das trevas. Mas quando Jesus entra na nossa vida, nós somos tirados do império das trevas e somos levados para o reino do Filho do seu amor. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Vocês estão entendendo? Olha essa luta, essa guerra no mundo físico, no mundo espiritual, não é? Do mal contra o bem e do bem se defendendo do mal. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos de 9 a 10, olha aqui, 1 Pedro 2, de 9 a 10, olha que coisa interessante e maravilhosa esse texto. Eu quero que você entenda isso aqui. 1 Pedro capítulo 2, dos versículos de 9 a 10. Pedro escreve assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, Deus nos tirou daquele domínio maligno. Preste atenção nisso. Olha o que é que está acontecendo, não é? Olha o que essa mulher que é a igreja está enfrentando contra essa força maligna. E João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, quando Jesus está orando ao Pai por nós, na oração sacerdotal, ele fala assim: Pai, eu não o peço que os tire do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos aqui, o maligno está por aí, ele está ao nosso derredor, como fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, que ele está ao nosso redor, rugindo, bramando como leão.
mas nós estamos protegidos por Deus. O diabo, nesse mundo, ele é o príncipe deste mundo. Por isso que lá no livro do profeta Daniel, também no capítulo 10, quando Daniel orou e buscou do Senhor a revelação e a bênção e o livramento, o anjo foi até Daniel e falou com ele: você é um amado do Senhor. Desde o momento em que você aplicou no seu coração a buscar e a compreender as coisas de Deus, a sua oração foi ouvida. E é por isso que eu vim. Mas o príncipe da Pérsia, o demônio daquele lugar, o príncipe daquele lugar me deteve por 21 dias. Vocês estão entendendo? Então, o mundo jaz no maligno. O príncipe do ar é o diabo. Ele está sempre lutando contra nós, que somos servos de Deus, que somos a igreja de Cristo. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 12, fala: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder, revestidos de todo poder para poderes estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta, nós não temos que lutar, não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então, a autoridade na terra e sobre a terra que foi conferida a Adão e Eva, o diabo usurpou disso, né? Usurpou de Adão, e por isso o mundo jaz no maligno, como está escrito em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, que fala: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós estamos diante de um conflito o tempo todo. O tempo todo. Olha aqui, quando nos envolvemos com pessoas erradas e nocivas, pessoas más, nós abrimos consequentemente, uma porta de legalidade para o inimigo. Então ele toma o domínio, as rédeas, às vezes, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de tudo que nos pertence. Por isso que nós temos que estar na presença de Deus e buscarmos a Deus. Precisamos estar diante de Deus, né? Por isso que não é fácil se livrar de determinadas pessoas, de determinadas amizades, porque elas têm um domínio sobre a vida das pessoas, não é? Elas intimidam, elas ameaçam, elas colocam medo, a gente fica apavorado com um sentido de peso, de receio, fraco emocionalmente, etc. Vocês estão entendendo? Por causa da força maligna. Às vezes nós sabemos que uma pessoa é má e não conseguimos nos livrar dessa pessoa, né? Quando o diabo quer nos destruir, ele põe uma pessoa errada no nosso caminho, na nossa vida. Porque pessoas erradas geram tempos difíceis, tempos de confusão, de perturbação. Por isso que não é fácil sair e livrar dessas pessoas. Mas quando nós nos livramos da pessoa errada, as coisas erradas param de acontecer. Eu às vezes pergunto: quem foi que entrou na sua vida que não deveria ter entrado? Quem? Às vezes você abriu uma porta para uma pessoa que não deveria ter entrado, e essa pessoa está tendo domínio sobre a sua vida e sobre as suas coisas, né? O diabo foi expulso do céu e lançado sobre a terra. Olha aí, Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ele é o sedutor e ele foi atirado na terra. Depois você leia o capítulo 28 de Ezequiel, que você vai ver o que é que Deus fala a respeito desse demônio, desse Lúcifer, que foi tirado da presença de Deus, que foi expulso da presença de Deus. Então, voltando em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4. 12, 4, fala assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui fala do nascimento de Jesus, porque está tudo implícito ali. Ali está Maria, grávida,
para dar à luz já desde lá de trás. E a igreja hoje, depois que Jesus foi dado à luz, depois que ele nasceu a igreja. Olha que coisa séria que é isso aqui, e que coisa impressionante, né? O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O diabo ficou esperando a criança nascer para o destruir, para matá-lo. Não é? O filho da mulher é Jesus. Esse filho que haveria de nascer é Jesus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Adão e Eva pecaram, olha a profundidade disso tudo, meus irmãos, são muitas coisas. Quando Adão e Eva pecaram, foram enganados e seduzidos pela serpente, que é Satanás, o enganador e sedutor de todo mundo. Quando eles foram enganados, quando Deus veio e deu a sentença tanto para Adão e Eva, Deus deu uma sentença para Satanás e ele falou: porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui ele já está falando entre você, Satanás, e a igreja, que é o meu corpo, a minha noiva, aquela que eu vou buscar. Eu fico arrepiado. Vocês estão entendendo? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente, Satanás, que é o anticristo que vai lutar contra a igreja e contra o povo de Deus, porém inimizade entre ti, entre o teu descendente e o seu descendente, que é Jesus, o Salvador, o ungido Messias. Vocês estão entendendo? Eu porei, vocês serão inimigos. Vocês serão inimigos. Só que Jesus é o vencedor, não é? Este Jesus te ferirá a cabeça. Ele vai esmagar a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, como que de morte, mas ele vai ressuscitar. Ele viverá. Então, a ferida sua, você pensará que será mortal, mas não será, porque ele ressuscitará. Será mortal, mas ele ressuscitará, porque ele vencerá a morte. Mas ele, quando vencer a morte, ele esmagará a sua cabeça. A luta. Então, em Apocalipse capítulo 20, nós vimos a derrota de Satanás, porque Jesus esmaga a cabeça da serpente. Depois nós vamos ver lá no capítulo 20. O capítulo 12 de Apocalipse, ele é um centro. Está centrado no capítulo 12. O acontecimento de Gênesis, que eu acabei de falar, quando Deus fala, porém inimizade entre ti e a mulher. O capítulo 12, ele está concentrado nele Gênesis 3 e Apocalipse. Todos os outros versículos. Vocês estão entendendo? Até o último versículo. Porque mostra a vitória. Nesse capítulo 12, mostra isso. Isso chama-se, eu anotei aqui, quiasmo. Quiasmo é uma aproximação do capítulo 3 de Gênesis ao capítulo especificamente 20 de Apocalipse. No capítulo 12, tudo isso está concentrado, não é? Olha que coisa impressionante. Você consegue ver isso nesse capítulo 12, porque aqui tem uma riqueza de coisas. Então, aqui no versículo 5 fala assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Olha, o dragão estava esperando para destruí-lo, não é? Mas o filho nasceu e regerá com cetro de ferro. E depois ele foi arrebatado para Deus, né? Nasceu-lhe o filho varão, que há de reger, reinar, governar todas as nações com cetro de ferro, firme, poderoso. Por isso que Isaías profetiza no capítulo 7, versículo 14: porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será o Emanuel. E ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus humanado, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem e que veio até nós. E no capítulo 9, versículo 6, ele fala: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz, mas o governo, o cetro de ferro está com ele. O dragão, o diabo, tentou matar o menino logo que ele nasceu, mas não conseguiu. Ele tentou usar o rei da Judeia, o rei Herodes. Vamos ver no capítulo 2 de Mateus. Capítulo 2 de Mateus. Por isso que a pessoa que não estuda a palavra de Deus, que não é familiarizada com a palavra de Deus, que não gosta de ficar ouvindo, ela não entende nada, não. Ela não entende nada. Nada, nada, nada. Não adianta você tentar explicar uma coisa em 5 palavras só como resposta, porque a pessoa não vai entender a profundidade de nada disso. Olha no capítulo 2 de Mateus, do Evangelho de Mateus, fala assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, versículo 1 em diante, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Olha, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém Efrata, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eu falei Belém Efrata porque a Bíblia fala que Belém Efrata. Efrata é uma terra frutífera, né? E dali veio Jesus. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles que, com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu possa ir visitá-lo e adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E eles foram encontrar Jesus, e foram adorar ao Senhor. Mas olha o que acontece, não é? Enquanto na casa viram o menino, entrando na casa viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Agora preste atenção nisso aqui. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então nós vimos aqui que eles foram para visitar, Deus falou com os magos, mostrou para os magos, e quando os magos falaram sobre isso com Herodes, Herodes falou: fale comigo tudo quando ele nasceu, tudo como foi, porque eu quero ir visitá-lo. Mas o propósito de Herodes era de matá-lo. Tanto que do versículo de número 13 a 15, Deus fala com José e com Maria para que eles fujam para o Egito. E eles foram para o Egito. Preste atenção nisso. Do versículo 16 ao versículo de número 18, não é? Herodes, quando soube que o menino, que eles enganaram, que não falaram com ele quando ele tinha nascido, onde ele tinha nascido, ele mandou que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo, porque aí Jesus estaria no meio. Só que Deus havia avisado para Maria e para José que eles fossem para o Egito e foram para outro lugar. E lá no capítulo no versículo de número 19 a 23, fala que depois que Herodes morreu, eles retornaram. Então, acontece essa luta no mundo espiritual, mas Deus vai dando a direção. Por isso que é muito importante nós termos a direção de Deus para a nossa vida. Buscarmos a direção de Deus. O Salmo 32:8 fala: eu quero te instruir, te ensinar e te mostrar e te aconselhar o caminho que você deve seguir. Deus quer nos ensinar, instruir e aconselhar. Então, vamos buscar de Deus, porque Ele vai nos livrar das ciladas do diabo. O dragão é o diabo,
não é? O dragão é Satanás, é o enganador, e ele quis matar o filho que nasceu, que é Jesus. O diabo tentou devorar o filho da mulher, mas não conseguiu, aleluia. Como o diabo não conseguiu destruir o menino, perseguiu Jesus durante todo o seu ministério. Todo tentando no deserto e fazendo de tudo para que ele fosse morto de qualquer jeito e que ele pecasse, que ele errasse. O diabo o perseguiu durante todo o seu ministério, até chegar à crucificação. Quando Jesus foi crucificado, ele achou que tinha derrotado Jesus, né? Mas na ressurreição, o diabo foi derrotado. Porque Jesus reviveu, venceu a morte. Aleluia! Jesus venceu o diabo. Então, o diabo sempre é o dragão em frente da mulher. É o dragão em frente de Maria, que estava para dar à luz e não conseguiu destruir Jesus. Depois Jesus nasceu, o diabo diante de Jesus tentando destruí-lo. E Jesus foi morto, mas ressuscitou, e agora o dragão em frente à mulher, que é a igreja do Senhor. Como o diabo não conseguiu a vitória na crucificação e na morte de Jesus, ele se levanta contra a mulher que é a igreja, que nasceu através de Cristo Jesus, que é o seu corpo, que é a sua cabeça como parte do corpo e o cabeça como líder, como pastor e como esposo. Por isso, a igreja sempre foi e ainda tem sido perseguida. Olha a luta do mal contra a igreja, contra a mulher. Aqui nos versículos de 13 a 14 de Apocalipse 12, fala assim. Apocalipse 12, 13 a 14, fala assim. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde sustentada durante um tempo, olha aqui, aonde sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vou reler. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Às vezes eu custo a ler aqui porque minha Bíblia está toda marcada e às vezes a caneta passou por cima. Então, preste atenção nisso aqui. Que coisa impressionante. A mulher fugiu para o deserto, com asas grandes como que de águias. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, fala que os que esperam no Senhor voarão, renovam suas forças e voarão como águias, com forças subirão como águias. Deus guardou a mulher e a sustentou por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Preste atenção nisso aqui. Eu falei com vocês que a profecia de Apocalipse está interligada com Daniel, o profeta Daniel, com as profecias de Daniel. Não é? Deus guardou a mulher por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E lá em Daniel, capítulo de número 11, versículo 13, Daniel 11, 13, fala assim.
Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. E ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, tempos significa o quê? Anos, né? Então, um tempo é um ano. Vocês estão entendendo? Ao cabo de tempos, isto é, de anos. Olha aqui, preste atenção nisso aqui. Em Daniel 11:13 fala ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então eu quero que você pense comigo. Um tempo é um ano. Tempos são 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. Ou seja, 3 anos e meio. Porque você tem que ir lá em Daniel, então tem que ter esse entendimento. Por isso que os perversos não entenderão, nenhum deles, só os sábios. Por isso que essa palavra é para os servos. É para aquele que lê, guarda e entende. E escuta a palavra. Lê, ouve e guarda. É para aquele que é espiritual. Então, um tempo. Aqui em Apocalipse 12 fala, né, no versículo, deixa eu reler aqui, versículo 14. E aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo é igual a um ano. Tempos igual a 2 anos. Metade de um tempo, meio ano, ou seja, 3 anos e meio. Se cada ano tem 12 meses, 3 anos e meio. Porque tempos significa anos. Então, 3 anos e meio. Se cada tempo, né? Se cada mês, perdão, se cada ano, perdão, tem 12 meses, se cada ano tem 12 meses, logo, 3 anos e meio são 42 meses. Em Apocalipse 12:6 fala que a mulher fugiu para o deserto. E lá ela foi sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, 42 meses. 42 meses, não é? Apocalipse 2 fala, são 1260 dias. 1260 dias. Dia é igual a um ano. Na Bíblia, nós já falamos sobre isso. Logo, 1260 dias são 1260 anos. Um ano tem 12 meses. Um mês tem 30 dias. Logo, 42 meses vezes 30 são também 1260 dias. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Depois releia, ouça de novo e veja isso. Isto se refere ao mesmo período profético de Daniel no capítulo 7, no capítulo 12, do versículo 7 a 10, especificamente os versículos de número, o versículo de número 7. Olha aqui, Daniel 12, 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vocês estão entendendo? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que fazendo essa conta toda, dá 1260 dias, que dias simbolizam anos, então são 1260 anos.
Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por isso que Daniel falou, eu não estou entendendo. Eu, porém, não entendi nada. E Deus fala com ele, lá no versículo 10, de Daniel 12, 10. Isso está encerrado para o tempo do fim. Guarda, sela isso aí. É para esse tempo agora. Os perversos não entenderão, mas os sábios entenderão. Nós temos que estar na presença de Deus para entender tudo isso. A que se refere esses 1260 anos? Refere-se à supremacia dos papas, no período dos papas, durante a Idade Média. A própria Igreja Romana é usada para perseguir aqueles que criam na Bíblia, na palavra. Houve as fogueiras inquisitórias para queimar todas as Bíblias, porque ninguém podia ter acesso à Bíblia. Porque a Igreja Romana criou os dogmas. Tinha que seguir os dogmas. Ninguém podia ter conhecimento da Bíblia. Vocês estão entendendo? Preste atenção nisso. A mulher é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são servos de Deus. E por causa da perseguição na Idade Média, a igreja fugiu, voou para o deserto, para um local isolado, separado, longe. Isso está na história. Durante 12 séculos foi o período papal. O período do domínio dos papas. E perseguindo aqueles que criam na Bíblia realmente e que queriam seguir a Bíblia. E não queriam se submeter aos dogmas, mas a Bíblia. Aqui nos versículos 15 e 16 diz assim, de Apocalipse 12 fala, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O dragão se levantou contra ela, lançando algo contra ela da sua boca. E ela fugiu para o deserto. E lá ela ficou, nesse período papal de 12 séculos, não é? A serpente lançou da sua boca, água como um rio contra a mulher, atrás da mulher, para pegar a mulher. Uma grande perseguição religiosa aconteceu nesse período, por causa dos dogmas contra a Bíblia. Não é? O período da Inquisição, da Grande Inquisição, das fogueiras inquisitórias. Não é? Aqui no versículo 16 fala assim, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado contra a mulher. Durante 12 séculos, os que realmente criam na palavra de Deus, sem trocar a Bíblia pelos dogmas, tiveram que fugir e se esconder das regiões montanhosas e isolados na terra. Isoladas da terra e ficaram isolados, longe, né? Os valdenses, os albigenses, zuquenodes, né? E outros cristãos fervorosos, fiéis. A perseguição continuou ainda dessa mesma forma. Mas muitos foram para essas montanhas, para os lugares longes e refugiaram, subiram como águias para aquelas montanhas. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O que aconteceria após os 1260 anos? No período de 538 a 1798, houve uma grande perseguição religiosa no período da supremacia papal. Não é? A supremacia papal dominava usando os dogmas contra os princípios da palavra de Deus, contra a Bíblia mesmo. Por isso que em 1517 aconteceu a Reforma Protestante, através de Martim Lutero, quando ele viu que
a Bíblia, ela era completamente diferente dos dogmas. Os dogmas não casavam com a Bíblia. E então foi quando ele escreveu as 95 teses, em confronto com os dogmas, e confronto com todo o concílio papal, e ele teve que fugir, né, na Alemanha para o castelo Wartburg, né, no leste da Alemanha. Lá, nesse período que ele ficou refugiado, e eles pensaram até que ele havia sido morto, tem muitas histórias, muita coisa, mas não vou entrar em detalhes. Nesse período, enquanto ele ficou ali refugiado naquele castelo, ele conseguiu traduzir o Novo Testamento todinho para o alemão, e os alemães passaram a ter acesso à Bíblia, à palavra de Deus, ao Novo Testamento traduzido na sua língua, no alemão. Lá ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, né? A Inquisição aconteceu nos séculos 13 e de 14 a 19. A Inquisição, que foi a luta religiosa do próprio povo religioso contra aqueles que criam na palavra de Deus, a Inquisição matou muito mais cristãos do que Hitler na época do nazismo. Isso está na história. Lá em Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11, está escrito assim. Preste atenção nisso aqui. Capítulo 6, de 9 a 11, está escrito assim. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. As almas dos mártires que foram mortos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho nesses períodos todos, principalmente nesse período aqui desses 1260 anos, no período da papal. Olha que coisa impressionante, não é? Eles foram mortos por causa da palavra de Deus e porque eles sustentaram o testemunho, eles permaneceram fiéis. E outros também seriam mortos. Apocalipse 12, 17 fala assim. 12, 17 fala assim. Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar, olha, depois disso tudo aí, com os restantes da sua descendência. Eu, você, nós que ainda estamos aqui. Os quais, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Depois que ele fez isso, se pôs em pé sobre a areia do mar. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os quais guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Preste atenção nisso aqui. Foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Não apenas aqueles que conhecem, que decoram, que memorizam, mas os que guardam. Ele foi pelejar contra o restante que guarda a palavra e o testemunho. Lá em Apocalipse 1:3, nós vimos que ele fala: bem-aventurados são aqueles que ouvem, que guardam e que leem a palavra
de Deus, a palavra dessa profecia. Os que leem, os que ouvem e os que guardam. Aqui a ordem não tem problema. Mas bem-aventurados são os que leem, que ouvem e que guardam. E o diabo sabe quem é que lê, que ouve e que guarda. E que tem um bom testemunho. Olha, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, está escrito assim: se me amais, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E lá no 15, 14, fala assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, esse dragão, ele luta contra quem lê, ouve e guarda, e mantém um testemunho firme. Quem mantém um testemunho de Jesus. Esses são os que o diabo, o dragão, odeia. O diabo não está irritado, nem irado e nem preocupado com quem ignora Deus e a sua palavra, com quem brinca com Deus e com a sua palavra, com quem leva relaxadamente a sua vida em relação a Deus e a palavra, né? Porque essas pessoas já são dele, já pertencem a ele, já estão fazendo exatamente o que ele quer. Vocês estão entendendo? E ele está investindo contra esses. Por isso que não são todos que lutam contra o sistema desse mundo, contra o liberalismo nesse mundo. Porque quem não luta contra isso, não lê, não ouve, não guarda e não dá testemunho. Não é servo, não é espiritual. Somente o que é espiritual, o que é servo, que luta contra o sistema desse mundo, contra o que o mundo está querendo. E olha o que ele fala aqui no final. No final diz assim: e se pôs em pé sobre a areia do mar. O mar, na Bíblia, significa povos, línguas e nações. O diabo está em pé. O mundo jaz no maligno. E eu preciso saber quem eu sou realmente. Se eu sou um servo de Deus ou não. Se eu sou espiritual ou não. Se eu sou temente a Deus ou não. Nós sabemos, eu sei, você sabe. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Porque nós estamos nesse tempo em que o dragão, que é o diabo, está confrontando a igreja, a mulher, que é a noiva de Cristo, que somos nós, servos de Deus. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.